Aleluia. Boa noite, queridos. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus. Amém. Como está lindo isso aqui. Então, eu sou a ovelhinha do pastor Darren. Pastor Darren é um homem de Deus e, carinhosamente, ele me chama de Zuzinha. Né? Gente, eu me sinto mesmo uma ovelhinha quando ele me chama de Zuzinha. E é uma coisa tão forte que quando as raras vezes que ele me chama de Zuleika, eu fico, pastor, eu fiz alguma coisa errada? Mas olha, ele e Edma são maravilhosos e eu estimulo vocês a se esforçarem para aqueles que ainda estão, eu tenho dificuldade disso, eu tenho dificuldade daquilo, não tenho com quem deixar a criança. Sabe, ora, e o Espírito Santo me inspira, com quem é que eu posso deixar meu bebê? Pode sentar. Com quem é que eu posso deixar minha criança? Né? Só esse final de semana. Eu estimulo você a participar desse retiro de casais. Sabe, queridos, eu não considero o que a gente paga para participar de um encontro de casais, de um seminário de casais, de um retiro de casais, eu não considero isso como um gasto. Eu considero como um investimento. Um investimento. Você não precisa ser muito espiritual para identificar que o mundo está de cabeça para baixo e que existe um ataque descarado do inferno contra o projeto de Deus que se chama família. E mais do que nunca, nós como igreja, devemos estar com a nossa casinha, com a nossa família, com o nosso casamento edificado sobre a rocha. Então, tudo que a gente puder fazer para incrementar, para ajudar, para trazer um up, sabe, para o nosso casamento, é de Deus, gente. É de Deus. E conhecendo os preletores, meu pastor Darren e Edma, nossa, vai ser um tempo de Deus. Vai ser maravilhoso, viu? O pastor Darren, ele é uma mistura de seriedade, porque ele é um homem muito sério com Deus, mas, ao mesmo tempo, ele é muito extrovertido. Vocês vão rir muito com ele. Né? E a Edma é aquela profeta de Deus, que quando ela regala o olho assim... Mas os dois são uma bênção. Então, eu estimulo vocês a investirem mesmo no casamento de vocês e participarem desse encontro de casais. Amém? Aleluia. Eu estou feliz de estar aqui com vocês. Nós tivemos um tempo ontem maravilhoso, né? Foi o tempo das Luluzinhas, só as mulheres, né? À tarde foi com as pastoras, com as esposas de pastores. À noite, um culto das mulheres. E eu sei que Deus fez ontem o que Ele queria fazer. Assim como eu sei que hoje Ele também vai fazer o que Ele quer fazer. Amém? A palavra dEle é carregada de poder, ela não volta vazia. E, ao mesmo tempo, ela é mais doce que o mel. Então, ela desce gostoso para o nosso coração. E eu declaro em nome de Jesus que você não vai voltar para casa como você chegou aqui. Você vai levar um depósito de Deus no seu coração. Amém? Aleluia. Mas sabe, queridos, hoje nós vivemos num tempo, eu sempre digo que nós somos uma geração indesculpável diante de Deus, porque nós somos literalmente a geração do conhecimento. Nunca nós tivemos tantos seminários, tantas versões de Bíblia, tanta tecnologia à nossa disposição. Né? Nós temos DVD, Blu-ray, WhatsApp, internet, o YouTube, tanta coisa. Nós podemos nos alimentar tanto. Já passou o tempo da desculpa de dizer, eu não tenho tempo para ler. Não tem problema se você não tem tempo para ler, mas hoje você pode também ouvir. Né? E algumas pessoas perguntam para a gente, porque eu sou professora do Rema, né? Então, professora, qual é a melhor versão de Bíblia? Queridos, a melhor versão da Bíblia é a lida e praticada. É a lida e praticada. É essa que muda realmente a nossa vida. Amém? Então, a palavra que você vai receber hoje, passe já por aquela porta ali, já praticando.
já com uma disposição no seu coração de não ser apenas um ouvinte da palavra de Deus, mas responder a palavra colocando-a em prática. Essa é a palavra que funciona, é aquela que a gente pratica. Amém? E eu sei que nós somos o povo da palavra da fé, e a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Quando a gente vai para Hebreus 10, 38, lá está escrito que o justo, quem é justo aqui? O justo viverá pela fé. E nós temos vários textos na Bíblia mostrando que o caminho com Deus sempre será pela fé. Tudo com Deus funciona pela fé. Nós já começamos entrando no reino de Deus pela fé. Ninguém viu Jesus quando o recebeu. Com raras exceções de pessoas que estão tendo experiências sobrenaturais, principalmente no mundo islâmico, né? Jesus está se apresentando para essas pessoas. Mas, de uma forma geral, nós recebemos Jesus pela fé. Alguém pregou e nós acreditamos. Então, fé se levantou e nós recebemos o reino de Deus no nosso coração pela fé. Então, nós entramos pela fé e a jornada com Deus sempre será pela fé. Amém? Então, sabendo de todas essas coisas, se eu fosse perguntar para vocês qual é a forma, qual é a maneira que um justo, que um filho de Deus, que um crente alcança a vitória diante das dificuldades. Como é? Parece que nem todo mundo ainda está convencido disso. Como é, queridos? É pela fé. É pela fé. Mas sabe, eu queria dizer para vocês nessa noite que a resposta está certa, mas ela não está completa. Tem mais um ingrediente que nós devemos associar à fé. Amém? Quem aqui quer vitória diante das adversidades? Todos nós queremos, não queremos? Queridos, o mundo não está cor-de-rosa, não. Nós ainda não estamos morando no céu. E Jesus, ele não nos enganou. Ele disse, neste mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Parece um contrassenso, né? Como é que alguém pode dizer, olha, cara, você vai passar por tribulação aqui, mas na hora que ela chegar, fique alegre, fique feliz, fique animado. Parece coisa só crente para experimentar um negócio desse. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 11, versículos 23 e 24. Esse texto é muito conhecido da gente. Marcos, capítulo 11. Versículos 23 e 24. E aqui Jesus falando, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo, o que é tudo, gente? É tudo, olha que revelação, tudo é tudo. Que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Então, Jesus está aqui dizendo que o negócio funciona é pela fé. Mas sabe, queridos, a revelação da engrenagem de como as coisas funcionam com Deus, ela é progressiva. E olha o que está escrito em Hebreus, capítulo 6. Vamos lá, Hebreus, capítulo 6. A partir do versículo 11. Hebreus, capítulo 6, a partir do versículo 11. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim. Prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança,
de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então nós vemos aqui o autor aos Hebreus dizendo que é por meio da fé e do quê? Da paciência que nós recebemos a herança prometida. Eu sei, queridos, que cada um de nós aqui tem expectativa de receber algo de Deus. Nós somos crentes. Eu sei que muitas pessoas aqui carregam uma promessa de Deus. Muitas pessoas aqui têm entregado uma situação nas mãos de Deus. Ontem a gente falava sobre perseverança. E hoje a gente vai falar sobre paciência. São ingredientes, são posturas, são comportamentos indispensáveis na vida de um filho de Deus que quer ver a glória de Deus manifestada. E por que nós precisamos de paciência? Porque, queridos, como eu dizia ontem, nem sempre o que nós estamos aguardando da parte de Deus vai se manifestar rápido. É lógico que quando nós entregamos algo ao Senhor, nós temos a expectativa de que Ele vai se mover, de que Ele está agindo, e Ele está mesmo. E existem situações que nós oramos e a resposta vem, rápido. Rápido. Às vezes em questão de horas, às vezes no dia seguinte, já veio. Mas existem outras que não. O tempo vai passar. E nós precisamos ser o quê? Pacientes. Por que pacientes? Pacientes para a gente não meter os pés pelas mãos, para a gente não atrapalhar o agir de Deus, para a gente não querer dar uma empurradinha em Deus, e pacientes para não desistir. Amém? Diga, fé e paciência. É o que eu preciso. Agora eu queria dizer para vocês a definição do que é paciência. E aí você já faz uma autoanálise, tipo assim, deixa eu ver se eu estou sendo paciente. Tá bom? Então olha só, o que é paciência? Paciência vem da palavra grega upomone, que significa permanecer embaixo de. Vem da palavra latina patientia, que significa, essa eu amo, gente, vê se você é paciente. Suportar os males ou incômodos sem se queixar. Vamos seguindo em frente, né? Sabe, queridos, que nós servimos a um Deus que vai com a gente para casa? O lugar mais fácil da gente ser crente é aqui dentro. O lugar mais fácil da gente manter a nossa confissão de fé é aqui dentro. Agora a questão é como nós somos lá em casa. Suportar os males ou incômodos sem se queixar. Calma na continuação de qualquer tarefa, ainda que seja difícil ou muito demorada. Tranquilidade com que se espera aquilo que tarda. Perseverança tranquila. Isso é paciência. Agora, eu entendo que, biblicamente falando, existem 3 grupos de pessoas que reagem de uma forma diferente diante das adversidades. E em um destes 3 você está. O primeiro grupo é o grupo dos desesperados. Que eu espero que nenhum de vocês esteja nesse grupo. Quem são os desesperados? São aquelas pessoas que na hora que a tempestade vem, na hora que a adversidade se levanta,
elas se esquecem que elas são crentes. Elas se esquecem que elas são de Deus. Elas se esquecem da palavra, elas se esquecem da promessa, elas se esquecem do que Deus já fez na vida delas. Simplesmente elas se esquecem. Bate o desespero. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer, Senhor? Há alguns meses atrás, uma irmã lá da igreja, a filha dela recebeu um laudo médico de câncer. E essa mulher, crente, ligou para o meu marido desesperada. Pastor Eli, ai meu Deus, o que está acontecendo com a minha filha, Senhor? Ai meu Deus. O Eli, ele teve que dizer, amada, cala a boca. Calma, você é crente. Você é crente. Você serve a um Deus que é poderoso. O que é um laudo médico diante daquele que venceu a morte? A Bíblia diz que Deus está sentado no seu trono e Ele ri dos seus inimigos. Mas, infelizmente, existe o grupo dos desesperados. Tanto na Bíblia como nos nossos dias. E eu quero que você vá comigo para Êxodo, capítulo 14. Êxodo. Capítulo 14, versículos 10 a 12. Êxodo 14, versículos 10 a 12. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Aterrorizados, apavorados, desesperados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, olha a declaração desse povinho. Foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Agora ainda no livro de Êxodo, capítulo 17, no versículo 1, diz assim, o mesmo povo, Êxodo 17, toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam-se em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão, queixaram-se a Moisés e exigiram, dê-nos água para beber. E ele respondeu, por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés, por que você nos tirou do Egito? Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos. Queridos, a gente não está falando de qualquer povo, não. A gente está falando dos israelitas, do povo de Deus. Esse povo tinha acabado de ver milagres. Quanta coisa extraordinária Deus operou no Egito, antes de tirá-los de lá. Este é o povo que viu o que eu acho que ninguém mais vai ver. Porque, queridos, nós temos visto paredes de bloco, paredes de taipa, paredes de drywall, parede de gesso. A gente já viu até parede de garrafa PET, mas parede de água, só aquele povo viu. Eles viram o extraordinário de Deus. Eles viram a proteção de Deus. Eles passaram a pé enxuto pelo meio do mar.
E esse mesmo povo que experimentou o poder de Deus, agora diante de uma dificuldade que se levanta, ai meu Deus, a gente vai morrer, o que a gente está fazendo aqui? Se esquecem de tudo. Sabe, queridos, na hora que a dificuldade bater a nossa porta, a melhor coisa é a gente se lembrar do que Deus já fez por nós. Jeremias, ele disse, eu quero trazer a lembrança, eu quero trazer a minha memória, somente o que me dá esperança. Então, na hora da tempestade, lembra do que Deus já fez por você. Lembra dos socorros que Deus já te deu. Lembra das portas que Ele já abriu. Lembra de impossíveis que Ele já realizou na sua vida. Por quê? Porque o mesmo Deus que te socorreu ontem é o mesmo que te socorre hoje. Então, se nós estamos convictos disso, de que Ele é fiel, não tem lugar para desespero. Aleluia. Sabe, queridos, uma característica de quem não tem paciência é murmurar. É reclamar. É a turma da fé do micro-ondas, né? Se não for rapidinho, desisto. Não, paciência. Amém? Diga, eu não faço parte do grupo dos desesperados. Mas tem um outro grupo, que é o grupo dos atrapalhados. É daqueles que metem os pés pelas mãos. E que eu espero que ninguém aqui também faça parte dele. Amém? Aleluia. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 13. A partir do versículo 8. 1 Samuel, capítulo 13. A partir do versículo 8. Infelizmente, Saul, o rei Saul, fazia parte do grupo dos atrapalhados. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel, mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. E ele ordenou, tragam-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou e Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinhas chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor. Por isso, a minha versão diz, senti-me obrigado a oferecer holocausto. Mas eu gosto muito desse texto na versão atualizada que diz, forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. E essa desobediência de Saul custou caro, queridos. Custou o reinado dele. Saul, ele era rei. Não era uma atribuição dele oferecer os sacrifícios. Mas ele diz que forçado pelas circunstâncias, ele quebrou princípios. Forçado pelas circunstâncias, ele desobedeceu. E forçado pelas circunstâncias, ele não obteve vitória. Sabe, queridos, filho de Deus nunca deveria tomar decisão debaixo de pressão.
Nunca. A palavra de Deus diz em Romanos 8,14, diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, estes são filhos de Deus. Ou seja, um filho de Deus só deveria tomar uma decisão guiado pelo Espírito. E não forçado pelas circunstâncias. Amém? Mas as circunstâncias falam. E como falam? E muitas vezes elas nos pressionam. E muitas vezes pessoas chegam para nos apertar. E para perguntar, e aí, já decidiu? Vai fazer o quê? Ah, mas se eu fosse você, olha, eu já tinha feito isso. Ah, mas você está perdendo tempo. Ah, e não sei por que isso, e não sei por que aquilo. Pressões. A Bíblia fala de um tempo de fome. E nesse tempo, Isaac estava vivo. E por causa das circunstâncias, por causa da seca, ele pensou, vou sair daqui e vou para o Egito. Sabe, ele não estava pecando. Ele estava sendo uma pessoa racional. Mas Deus entrou em cena e disse, nada disso, você não vai sair daqui não. Você vai ficar aqui. E é aqui que eu vou te abençoar. E a Bíblia diz que em tempo de seca, Isaac plantou, contrariando todas as leis naturais. Porque, queridos, para o poder de Deus atuar, nós não precisamos de nenhuma situação favorável. Ele é Deus. Ele é Deus. E contrariando toda a lógica, Isaac plantou em tempo de seca, numa terra seca. Você vai achar isso lá em Gênesis 26. E a palavra de Deus diz que Isaac, na hora da colheita, ele colheu 100 por 1. Nada do que ele plantou foi perdido. Mas também a palavra de Deus diz por quê? Porque a mão de Deus estava sobre ele. Não foi porque o clima melhorou, não foi porque choveu, foi porque a mão de Deus estava sobre ele. E, queridos, só existe uma forma da mão de Deus estar sobre nós. É quando nós estamos em obediência. É quando nós estamos seguindo os passos que Ele nos deu, as direções que Ele nos deu. Amém? Então não fique impressionado com as circunstâncias. Não se sinta pressionado a tomar decisão debaixo de pressão. Não. Crente toma decisão debaixo de oração. É debaixo de oração, gente. Não é debaixo de pressão. E não fique buscando a direção de Deus nas circunstâncias. Ah, não, irmã, é porque, olha, eu pedi um sinal, se as coisas melhorarem, então é porque eu sei que, né, Deus está no negócio. Nem sempre. Nem sempre. Queridos, a direção para a nossa vida não está do lado de fora. Não são as situações à nossa volta que devem dirigir a nossa vida. Se está bom, eu fico. Se não está, eu arrumo a mala e vou embora. Não. Pode ser que esteja tudo ruim. E Deus diz, pode ficar aqui. Como também, gente, pode ser que esteja bombando. E Deus diz, ei, meu filho, arrume a mala, chegou a hora de ir. Quem aqui já andou de avião? Você já deu uma olhadinha pela janela? Já? Quando o avião ele atinge altitude de cruzeiro, a única coisa que nós conseguimos enxergar, o que que é? As nuvens. São lindas, né? Parecem uns ploque-ploque de algodão. Lindas. Agora eu pergunto, alguém já viu lá, assim, plaquinhas nas nuvens? Né? Nuvem sinuosa à direita. Né?
Nuvem preferencial. Tem isso? Preferência, nuvem de preferência. Pare na próxima nuvem. Não tem. Agora, não é interessante que os pilotos, eles podem voar de dia, de noite, com o tempo bom, com tempestade. Eles voam, existe uma rota no céu. Não tem nenhuma plaquinha, não, mas eles conseguem voar lá. Não é? Tem um voando por cima, tem outro voando por lá, tem uma rota no céu. Mas você nunca vai ver um piloto pilotando um avião assim, ó. Não, porque a direção para ele não está do lado de fora. Os pilotos, eles pilotam os aviões com os instrumentos que estão do lado de dentro da aeronave. Está tudo ali do lado de dentro, não tem nada lá do lado de fora. E sabe, queridos, assim é com a nossa vida. Deus, Ele fala no nosso espírito, no nosso coração. Não fica buscando uma direção de Deus, uma resposta de Deus do lado de fora, nas circunstâncias. Ela está dentro de você. A resposta está dentro de você. Está na pessoa do Espírito Santo que habita dentro de você. E Ele não está brincando de esconde-esconde com você. Ele só quer que você pare para buscá-lo. Porque Ele é um cavalheiro. Ele nunca vai se intrometer na sua vida. A não ser que você diga, eu preciso de ti. Amém? Quantas pessoas que porque o negócio está melhorando, aliás, está demorando, acham que precisam dar um empurrãozinho em Deus, né? Não, deixa eu ver aí se eu faço alguma coisa, né? Para ver se acontece. Pessoas que recebem uma palavra de Deus, uma promessa de Deus, e acham que precisam, né? Às vezes manipular situações para que aquilo que Deus prometeu aconteça. Isso é muito comum, queridos, infelizmente, na área das pessoas que têm um chamado. Ah, porque Deus falou comigo que eu tenho um chamado para isso. E aí, alguém chega do lado e diz, rapaz, longe dos olhos, longe do coração. Então, fique onde os pastores podem lhe ver. Não é à toa que as igrejas têm tanta dificuldade para conseguir tios para o departamento infantil. Não, quem vai me ver no departamento infantil? Eu já estou terminando o rema. Pastor Silvio precisa ver meus talentos, né? Lá no departamento infantil eu vou ficar esquecido. Isso é um pensamento natural e carnal. Sabe por quê, queridos? Quem nos chamou não foi o nosso pastor, foi Deus. E a palavra de Deus nos diz que Ele não muda. Ele é o mesmo. E assim como um dia Ele tirou um jovenzinho chamado Davi de trás das malhadas, lá do meio do mato, nem o pai lembrava dele, nem o pai. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, com uma palavra de Deus, vai na casa de Jessé, porque lá eu tenho me provido de um rei. Aí Jessé colocou diante do profeta Samuel os seus filhos, mas esqueceu do moleque que estava lá no meio do mato, cuidando das ovelhas. O primeiro que passou foi o filho mais velho, Eliabe, mais velho, bonito, tinha todas as credenciais de ministro. Era tão forte que quase que o profeta Samuel ia sendo seduzido. E quando o profeta Samuel ia, eu acho que pegar o chifre da unção para derramar o óleo, o Espírito Santo entrou em cena e diz, não é não, Samuel. O homem vê a aparência, mas eu vejo o coração.
E aí passou Eliá, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto. E os filhos foram passando, e cadê? Cadê o rei? E passaram todos. E aí Samuel disse, Jessé, acabaram-se os teus filhos? Aí Jessé disse, não, tem um. É um moleque, ele é muito jovem. Ele é um pastorzinho de ovelhas, ele está lá no meio do mato. E aí o profeta disse, pois ninguém senta para comer até que esse menino chegue aqui. Deus ainda tira pessoas do anonimato. Amém? Pouco importa onde você está trabalhando. Quem precisa te ver, está vendo. Até porque, gente, o que impressiona a Deus não é a casca. O que impressiona a Deus não é o que nós fazemos. O que impressiona a Deus não é nem o quanto nós fazemos. Mas o que impressiona o coração dele é porque nós fazemos. É porque nós fazemos. Qual é a nossa motivação? Amém? Com Deus, tudo passa pelo coração. Então, a gente não precisa ficar, sabe, naquela agonia. Não, quando chegar a hora, sabe, Deus, ele sabe como abrir a porta. Ele vai levantar pessoas. E a coisa vai acontecer. Mas você não precisa manipular nenhuma situação para que as promessas de Deus se cumpram na sua vida. O gostoso é quando é genuíno. O gostoso é quando você diz, olha, só Deus podia ter feito isso. Amém? Aleluia. Queridos, Deus tem promessas para a nossa vida. Deus é aquele que na sua palavra nos promete suprir todas as nossas necessidades, nos prosperar. A palavra de Deus diz que o nosso Deus, ele ama a prosperidade do seu povo. Amém? Mas sabe, nós precisamos entender também o que é prosperidade. Prosperidade não é uma vida maluca, feita de aparência, para mostrar que você tem alguma coisa. Não. Aliás, a gente nunca pode medir prosperidade pela vida da outra pessoa. Sabe que tem muita gente no meio da palavra da fé, fazendo maluquices em nome de prosperidade? Não, porque o irmão comprou uma Toyota, eu tenho que ter também. Porque a irmã Maria, caramba, entrou uma TV de LED na casa dela, 60 polegadas. Ai, eu quero uma também. Gente, não se mede prosperidade, a gente não mede prosperidade pela vida do outro, não. Amém? E nós precisamos entender o que é prosperidade bíblica. Prosperidade não significa necessariamente carros, mansões. Prosperidade bíblica é ter todas as suas necessidades supridas, com ampla suficiência para você apoiar toda boa obra. Ou seja, você tem para você está suprido, mas você não tem só para você tem para estender a mão e ajudar o outro também. Você tem para apoiar toda boa obra, você tem para investir no reino de Deus. Queridos, eu creio de todo o meu coração que nós estamos nos aproximando do fim. E eu creio que nesses últimos dias da igreja na terra, Deus literalmente vai enriquecer a muitos dos seus filhos. Vai encher mesmo a conta e o bolso de dinheiro. Vão vir ideias do céu, negócios, propostas, negócios bem-sucedidos, de gente que literalmente vai enriquecer, mas não será qualquer um. Não será qualquer um. Não é só aquela turma que quer multiplicar os investimentos pessoais no banco. Serão aquelas pessoas que têm o dinheiro, mas o dinheiro não as tem. Serão aquelas pessoas que entendem que dinheiro é muito mais que cédula, é uma semente. Serão aquelas pessoas que andam com os pés na terra e com o coração no céu. Serão aquelas pessoas que quando o pastor lançar um projeto na igreja,
E aí ela vai orar e vai dizer, Senhor, e aí? Dou quanto? Aí o Espírito, qual é a minha parte, Senhor? Aí o Espírito Santo vai dizer, faça de 1 milhão. Pois não, Senhor. Pois não. Estão entendendo, queridos? Nós temos visto pessoas tão atrapalhadas. Queridos, a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dor. O que é de Deus começa na bênção e termina na bênção. Às vezes nós, lá em Aracaju, passou uma onda assim de Corolla. Os irmãos começaram a comprar, um comprou um Corolla daqui, o outro comprou um Corolla dali, o outro comprou um Corolla, e disse, eita, que agora a nuvem é de Corolla. E aí um abençoadinho olhou, né, para a bênção dos irmãos e disse, eu sou próspero também. E aí, sem ter condições, compra um carro de luxo, pegando empréstimo em banco, com uma prestação altíssima, que depois do primeiro mês começou a tirar o sono, e não pôde ficar com a bênção, entre aspas, nem 3 meses. Teve que devolver para a concessionária. E ainda ficou com a dívida do banco. Aí, isso é prosperidade, gente? Não é não. Isso é maluquice. Isso é gente atrapalhada. Isso é gente metendo os pés pelas mãos. Isso é gente desesperada para ter as coisas. A Bíblia diz que Deus faz todas as coisas formosas a seu tempo. A seu tempo. Amém? Sara, a esposa de Abraão, infelizmente, ela também fez parte do grupo dos atrapalhados. E eu quero que você vá comigo para Gênesis 16. Deus está falando alguma coisa com você? Gênesis 16, versículos 1 a 4. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia chamada Agar, disse a Abrão, já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isto aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Vocês conhecem a história, né? Deus fez uma promessa para Abraão que ele seria pai de nações e de que não seria o seu servo Eliezer que seria o seu herdeiro. Deus lhe daria um filho. Ele tinha uma promessa. Mas, queridos, o tempo passou. Digo, o tempo passou. Faltou paciência em Sara. E ela disse, olha, já que, né, eu não estou tendo filho mesmo, então vamos fazer o seguinte, se deita com a nossa serva e vamos então criar a nossa descendência através dela. Vamos ter um filho através dela. O jeitinho, sabe? Vamos dar um empurrãozinho em Deus, né? Porque afinal o que Deus nos prometeu é impossível de acontecer. Sabe, queridos, nós precisamos colocar na nossa cabeça uma coisa, que impossível só existe no vocabulário humano. Quando você está diante de uma situação que alguém diz, eita, que agora piorou, aí alguém se levanta para dizer, agora só Deus. Sabe, nós precisamos encarar as coisas assim.
Agora que o negócio ficou pior, então é agora que eu vou ver a glória de Deus. A glória de Deus. Deus não está nem aí para as nossas impossibilidades. Eu acho que Deus ri das nossas impossibilidades. Queridos, naturalmente falando, né, se eu fosse fazer uma promessa para um casal de que eles seriam pais de uma nação, pais de nações, eu teria escolhido um casal jovem, com vigor, com todos os hormônios à flor da pele, né? Pegaria um rapaz jovem, uma moça jovem, fértil, mas Deus não está nem aí, gente. Ele resolveu fazer essa promessa para um casal de velhos. E não era qualquer velhice, não. Porque, olha, eles eram velhos e a Bíblia diz que a Sara, além de velha, era estéril. Ou seja, seca. Seca. E o Abraão, o velhinho, a palavra de Deus diz em Romanos que ele estava amortecido. Ou seja, nem catuaba dava jeito no negócio. Né? Diz que ele não levou em conta o seu próprio corpo amortecido. Ou seja, o negócio já não funcionava tão bem assim. E foi para esse casal que Deus disse: eu vou dar um filho para vocês. Vocês vão gerar um filho. Gente, o poder de Deus entrou em operação, esquentou o velhinho, esquentou a velhinha, né? Eu sei que Isaac nasceu. Mas o problema é que antes de Isaac nascer, a dona Sarinha se precipitou. Sarinha perdeu a paciência. Sarinha esqueceu da promessa. E ela resolveu dar um jeitinho. Queridos, as soluções da carne nunca vão cumprir os propósitos de Deus. E às vezes nós não conseguimos avaliar as consequências das nossas escolhas. Nós somos tão imediatistas. Os atrapalhados agem debaixo de impulso e não pensam nas consequências. Sabe isso que quando a gente liga a televisão e a gente vê notícias do Oriente Médio, vê a briga entre os israelenses, né, sobre Israel e os palestinos, os árabes, sabe que essa é uma briga de irmãos? Consequência da precipitação da dona Sarinha. Porque, queridos, os árabes são os descendentes de Ismael. São filhos de Abraão também, só que na carne. E Israel, filhos de Abraão, na promessa. Uma briguinha que já tem mais de 4.000 anos de duração. Você pode imaginar um ato que, como consequência, perdura mais de 4.000 anos? Às vezes, queridos, a gente está, sabe, querendo que as coisas aconteçam logo e a gente não para avaliar as consequências. Quantas moças, eu vou abrir um parênteses aqui, né? Quantas moças que, às vezes, debaixo da pressão dos anos estarem passando, né? Porque a melhor amiga casou, porque a vizinha está namorando, porque a prima noivou, porque não sei quem já está arrumando enxoval, e ela nada, né? Aí ela fica pensando: eu preciso namorar também, eu preciso casar também, o tempo está passando, eu preciso casar. E aí não sabem esperar mais. Se precipitam. Quantas moças que casaram com um homem, pensando que ele era um príncipe encantado, montado num cavalo branco. E depois de 6 meses, elas descobrem que o príncipe foi embora e só ficou o cavalo. Quantas pessoas ignoram os sinais. Sabe, gente, tem homem, tem mulher que nem esconde o que é. Nem esconde a sua personalidade, nem esconde os seus gostos. Mas a outra pessoa está, não, eu quero casar, eu quero casar.
E fica naquela ilusão, não, quando casar melhora. Melhora não. Todos os defeitos do namoro se potencializam no casamento. Se ele é um jumentinho batizado quando namora, quando casar vai bater em você. Se ele é ciumento quando namora, quando casar vai te trancar dentro de casa. Tudo se potencializa no casamento. Alguém já disse que a paixão emburrece. Sabe que existem muitas pessoas casando errado. Elas sabem que estão casando errado, mas elas casam a si mesmo. Porque elas não conseguem avaliar as consequências. Eu dei 10 para uma irmã na nossa igreja. Eu disse, caramba, tirou 10 essa menina. Uma jovem já madura, começou a se relacionar com um rapaz da igreja também. Ele já é pai de uma adolescente, um homem de Deus. E eles começaram a namorar. E quando você começa a namorar, você começa a se relacionar com aquela pessoa. Então você começa a ver como é a vida daquela pessoa. E então ela percebeu como era o estilo de vida dele. Ele é um filho maravilhoso, é um pai apaixonado pela filha. E é aquele filho que cuida dos 2 pais idosos. Os pais já são velhinhos e altamente dependentes dele. Tudo na vida dos pais é ele quem precisa resolver. Então, ele é um homem que vive para a filha e para os pais. E ela, quando viu essa cena, ela disse, Zuleika, eu estou avaliando, porque eu nunca me casei. Eu sou solteira, eu tenho o sonho de me casar e ter um marido vivendo para mim. E eu sei que ele não pode me dar isso. Eu não posso pedir para os pais dele saírem da casa dele. Eu não posso fazer isso com ele, não tem nada de errado na vida dele. Eu é que sei que eu não vou conseguir me encaixar dentro dessa realidade. Me casar já tendo uma filha adolescente, 2 pais idosos para a gente cuidar. E apesar de todo o amor e carinho que ela sentia por ele, ela terminou. Por quê? Porque ela avaliou o quê? O depois. Ela disse, eu não tenho estrutura para aguentar isso. Né? Quantas mulheres que se casam com homens que têm filhos, e a gente vai para o gabinete, você tem certeza que você está pronta para casar com um homem diplomado? Olha, já vai vir no pacote os filhinhos, né? Olha, não, mas os filhos moram com a mãe. Sim, mas você sabe que ele tem filhos, que a qualquer momento esses filhos podem vir morar com vocês, porque ele é pai. Não, eu sei, eu estou pronta. Eu tenho consciência disso. Olha, inclusive, nós já estamos preparando o nosso apartamento e vamos deixar até um quarto para os filhos dele. Eu disse, está certo. Aí casa. Aí, de repente, um filho vem para dentro de casa. E aí começa. E aí aquela mulher que dizia que estava pronta, ela coloca o marido na parede e pergunta, ou eu ou seu filho, escolha. Pessoas que não avaliam as consequências. Não se precipitem. Não troquem um jantar por um sanduíche. Alguém já disse, é brincadeirinha, viu, gente? Alguém já disse que as mulheres dos 18 aos 25 anos, elas estão vivendo debaixo do Salmo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aí dos 26 aos 35, elas entram debaixo do Salmo 70, versículo 1. Apressa-te, ó Deus, em me socorrer. E dos 36 em diante,
elas entram em João, capítulo 36, aliás, capítulo 6, versículo 37, parte B, que diz: aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe que quando alguém chega nesse ponto, já bateu desespero? E nenhuma boa decisão é tomada debaixo de desespero. Amém? Então, queridos, olha, nós temos aí o grupo dos desesperados. Diga, eu não faço parte desse. Nós temos o grupo dos atrapalhados. Diga, eu também não faço parte desse. Mas graças a Deus que tem um terceiro grupo. Que é o grupo dos pacientes. É o grupo daqueles que sabem esperar em Deus. Amém? Se Deus não fala, eu não me movo. Se Deus não me dá a direção, eu não invento uma. Aleluia. Mas irmã, eu estou orando há tanto tempo e Deus não falou nada comigo. O que a senhora acha que eu devo fazer? Nada. Continue fazendo o que você vem fazendo durante todo esse tempo. Quando for a hora de mudar, pode ficar tranquilo. Deus vai falar. A plaquinha vai levantar. Amém? Para a gente terminar, vamos lá para Atos. Aleluia. Atos 27. Aleluia. Atos, capítulo 27, a partir do versículo 20. Não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós grande tempestade, diga grande tempestade. Finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter aceitado o meu conselho de não partir de Creta, pois assim teriam evitado este dano e prejuízo. Mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida. Apenas o navio será destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo do Deus a quem pertenço e a quem adoro, dizendo-me: Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça perante César. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. Assim, tenham ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como que me foi dito. E esta é a palavra que Deus colocou no meu coração para trazer para vocês nessa noite. Não tenham medo. Tenham bom ânimo. Porque do modo como Deus prometeu para você, vai acontecer. Como Deus falou para você, vai acontecer. Amém? Aleluia. Agora, queridos, vejam só, a Bíblia diz que estes homens, eles estavam dentro de um naufrágio, dentro de uma tempestade. E eu nunca estive em alto mar e eu acho que deve ser aterrorizante. Porque quando eu vou à praia, minha cidade é uma cidade de praia, e eu vejo o tamanho daquelas ondas, eu fico assustada. Agora as pessoas dizem que em alto mar, as ondas são muito maiores. Muito maiores. E os barcos naquela época não dispunham da tecnologia que nós temos hoje. Então, a Bíblia diz que esses homens eram marinheiros. Mas toda a esperança de sobrevivência já tinha, desaparecido. Eles estavam apavorados, eles estavam sem comer. Eu acho que eles estavam assim, esperando a hora da morte. E no meio do caos, Paulo se levanta com essa palavra: olha, não tenham medo,
porque ninguém vai morrer, porque eu recebi uma palavra de Deus essa noite. E assim como Deus me falou, vai acontecer. Só que, queridos, Paulo falou e a tempestade não passou, não. Mesmo debaixo de uma promessa de Deus, a tempestade continuou. E é isso que a gente precisa entender. Não importa o que está acontecendo do lado de fora, fica com o que Deus falou para você. Fica com o que Ele falou para você. Fica com o que Ele falou para você. E sabe, algumas pessoas, elas às vezes confundem fé, paciência com comodismo. Ah, então é só para eu esperar em Deus, não é para eu fazer nada. Não é isso que eu estou dizendo nessa noite. Eu estou falando que a gente não pode atrapalhar Deus. Mas existem coisas que nós podemos fazer e devemos enquanto nós esperamos. Amém? Existem coisas que nós devemos fazer e que não vão atrapalhar Deus. Por exemplo, você está desempregado, está querendo numa porta de emprego, vai ficar sentado, meu filho, no sofá o dia inteiro tomando Coca-Cola, esperando o emprego bater na porta? Não, vai fazer um currículo, vai fazer entrevista, diz para as pessoas que você está querendo trabalhar, fala para as pessoas quais são as suas habilidades. Amém? O natural a gente faz, o sobrenatural deixa com Deus. E no caso de Paulo aqui, a Bíblia diz que a tempestade continuou. E aí Paulo se levanta de novo no versículo 34, e ele diz assim: agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Então veja, os homens estavam fracos. E Paulo diz o quê? Comam. Então existem coisas que nós podemos fazer enquanto nós esperamos. Amém, queridos? E como eu estou falando de coisas espirituais, eu queria falar de algumas coisas, algumas atitudes que nós podemos e devemos ter enquanto nós estamos nesse processo de espera. Eu estou esperando coisas em Deus. Eu tenho promessas de Deus, gente, que já tem mais de 30 anos. Eu tenho promessas que Deus me fez quando eu tinha 16 anos. Eu tenho hoje 51 anos. Mas essas promessas ainda estão vivas dentro de mim. E eu sei que eu não vou partir desta terra sem ver o que Deus me prometeu se cumprir. Como eu falei ontem, eu nunca coloquei essa promessa numa prateleira. Elas estão vivas dentro de mim. Porque eu sei quem falou comigo. E eu sei que aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Aquilo que Ele fala, Ele cumpre. Então, o que é que nós podemos fazer enquanto nós estamos esperando? Nós precisamos confiar nas promessas dEle. Nós precisamos continuar orando. Mas orando o quê? Todo dia pedindo? Não. Rendendo graças. Rendendo graças. Rendendo graças. Amém? João, ele disse, esta é a confiança que nós temos, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, sabemos que temos recebido aquilo que lhe pedimos. Então está feito, está pronto. Qual é o meu trabalho agora? Ficar pedindo todos os dias? Não, ficar agradecendo todos os dias. Ficar rendendo graças todos os dias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele diz, orai em todo o tempo, vigiando com ações de graças. Vigiando, tomando conta. Peraí, se eu tenho que tomar conta, se eu tenho que estar vigiando, é porque existe o perigo de alguém me roubar. É porque existe o perigo de alguém tirar aquilo de mim.
E, queridos, quando nós estamos rendendo graças, quando nós estamos agradecendo a Deus, nós estamos protegendo a nossa promessa. Amém? A gente está protegendo o coração da dúvida, da incredulidade. A gente está dizendo, Senhor, ó, eu continuo crendo, viu? Eu continuo esperando, eu continuo acreditando. Amém? Aleluia. Manter sua confissão de fé, de vitória. Mesmo que o quadro mude, mesmo que tudo piore. Eu sempre digo, se você está sem força para falar uma palavra de vitória, então é melhor calar a boca. É melhor ficar quieto do que murmurar. Murmuração atrai demônios. Lembra de Provérbios 18, 21? A vida e a morte no poder da língua. Existem pessoas que não recebem nada de Deus, porque o que muitas vezes elas constroem dentro da igreja, elas destroem quando chegam na calçada. Porque não vigiam a boca. Às vezes pode ser uma esposa que está tendo uma luta com o marido não é crente. Ou às vezes está envolvido com droga, com prostituição. E aí ela vem para a igreja, ela ouve a palavra, o coração é fortalecido. E ela se levanta, não, eu creio na salvação do meu marido. E pede oração para as irmãs. E as irmãs, não, a gente pega junto com você, né? E as irmãs da oração oram, declaram, soltam, amarram. Faz tudo que sabe fazer em oração. Não, eu estou crendo. Olha, assim como eu vejo meu marido chegando bêbado em casa de cachaça. Um dia ele vai chegar bêbado do espírito. E a mulher está fogueada, glória a Deus. Aí ela chega em casa e o marido está lá. E a vizinha chega e diz para ela, e aí mulher, como é que estão as coisas? Como é que está o maridão? Ela diz, aquele ali não tem jeito não. O que você construiu, acabou de destruir. E Tiago, ele diz que o homem que é vacilante é como onda do mar. Não pense essa pessoa que vai receber alguma coisa de Deus. Vocês estão entendendo? Então, no tempo de espera, mantenha firme a sua confissão. Amém? Deus não nos chamou para olhar para as circunstâncias. Deus nos chamou para confiar nele. Amém? No tempo de espera, ande em amor. O caminho para a vitória é o amor. Romanos 12, 21. Não te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amor é o caminho para a vitória. Filho de Deus não deve ter o sentimento de devolver na mesma moeda. Amém? Filho de Deus não deve carregar sentimento de vingança. Filho de Deus tem que estar sondando o coração. Porque muitas vezes você está orando e dizendo, Senhor, faz justiça. Senhor, faz justiça. E no fundo, o que a gente quer é uma pitadinha de vingança. Mas sabe qual é a justiça de Deus? É reverter o mal em bem. Essa é a justiça que Deus faz. Amém? Não fica desejando que aquela pessoa que te fez mal se arrebente. Não, não deseja isso não. E eu sei que agora eu estou falando pelo Espírito. Não fica desejando o mal dessa pessoa. Deus te chamou para abençoar. Você é um sacerdote na presença de Deus. Mas você não sabe o que essa pessoa me fez. Eu sei o que fizeram para Jesus.
nunca vai haver alguém que tenha sofrido uma injustiça maior do que a que Jesus sofreu, de só ter feito o bem e ter sido pendurado numa cruz, ter sido julgado no meio de 2 ladrões, crucificado no meio de 2 ladrões, e ainda assim, quando ele estava ali, ele disse: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa é a vingança de Deus, é amor. Amém? E a outra, queridos, a outra atitude que nós devemos ter enquanto nós estamos no processo de espera é louvar. 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 Hebreus capítulo 13, versículo 15 diz que sacrifício de louvor é fruto dos lábios que confessam o seu nome. Tem uma música de Cassiane, bem antiga, né? Eu acho 10. Quando ela falava, a ênfase da música era o louvor, né? Então louve, meu filho, louve. Está chorando? Louve. Está sofrendo? Louve. Está precisando de alguma coisa? Louve. Não importa? Louve. Louve. Essa é uma arma de vitória do povo de Deus. Eu acho que não tem coisa que incomoda mais o inferno, é ver um filho de Deus que debaixo de pressão, debaixo de luta, tudo que o diabo quer é que você reclame, tudo que o diabo quer é que você murmure, tudo que o diabo quer é que você fale uma besteira, mas aí você, então eu louvo, Senhor, eu louvo o teu nome, você sabe, você celebra, você adora. Aleluia. Eu queria chamar o grupo de louvor. Aleluia. Louva, irmão. Aleluia. Louva. Está sofrendo? Louva. Está chorando? Louva. Está precisando? Louva. Não importa. Louva. Louva. Vamos ficar de pé? Aleluia. Aí a música dela diz o seguinte: o seu louvor invade o céu. O seu louvor invade o céu. Sabe? E eu sou meio boba, eu gosto de ficar imaginando as coisas. A Bíblia fala de sacrifício de louvor. É aquela canção que sai da nossa boca, mesmo em dias difíceis, mesmo quando você não tem vontade nenhuma, mas ainda assim você se levanta para louvar, você se levanta para adorar. E eu creio que esse louvor, essa adoração, ela chega assim, olha, como um incenso na presença de Deus. Chega com um cheiro gostoso na presença de Deus. E eu acho que Deus lá do trono dele, ele fica assim, que cheiro bom. Que cheiro bom. Que cheiro bom. Esse cheiro está mexendo comigo. Que cheiro bom. Que cheiro bom. Que cheiro é esse? Que cheiro bom é esse? Que cheiro bom é esse? Que cheiro bom é esse? É a minha filha que não se rende. É o meu filho que não desistiu. São os meus filhos que me adoram diante do inimigo. Eles não correm, eles não reclamam, não se desesperam, porque confiam em mim. Porque confiam em mim.
agir. E eu preciso agir. E eu preciso agir. Porque eles me têm como seu refúgio. Porque eles me têm como seu refúgio. Porque a resposta só eu posso dar. Porque a resposta só eu posso dar. E eu vou dar. E eu vou dar. E eu vou dar. E eu vou dar. Porque eles continuam confiando em mim. Oh, rechere de brandra, sere de brandreche. Oh, rolobroche bremabababandrechere de relebrande. Oh, rolobroche bremabababandrechere de relebrambabababandrechere. Aleluia. 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 Sabe, queridos, existem situações que às vezes nós enfrentamos e que dói demais. E a gente sabe que a gente não tem o que fazer. A gente precisa de uma intervenção de Deus. E se essas situações perduram muito, elas começam a minar as nossas forças. Elas vêm com tanta pressão. Mas a gente precisa conhecer o nosso lugar de refúgio. O nosso lugar de refúgio. Não é no Facebook. Não é no WhatsApp. Não é telefonando para um, para A, para B, para C. É na presença dEle. É na presença dEle. É dizendo, Senhor, eu ainda não estou vendo nada. Mas eu continuo crendo em Ti. Eu sei porque sei que o Senhor está agindo. Eu sei porque sei que o quadro vai mudar. Eu sei porque sei. Sabe, aí nós tomamos um tempo na presença dEle. No nosso quarto. As maiores batalhas, queridos, são ganhas de joelho. Aleluia. É no oculto, é no secreto. É no oculto, é no secreto. É lá que nós fechamos e abrimos as portas. E aí quando nós conhecemos o lugar do nosso refúgio, e eu sei que muita gente sabe do que eu estou falando aqui, é nesse lugar onde as nossas forças se renovam, porque é na presença dEle. E aí quando a gente sai do quarto, a gente sai diferente. E não é porque a situação mudou, a gente é que mudou. E assim, queridos, nós devemos nos manter pacientes, aguardando com expectativa a glória de Deus, que há de se manifestar na nossa vida, nas nossas circunstâncias, nas nossas situações. Amém? Aquele que prometeu é mais do que fiel para cumprir. Então diga, eu não sou desesperado. Eu não sou atrapalhado. Eu sou crente. Eu sou paciente. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor?